Oi gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo porque eu abri uma caixinha lá no Instagram. No caso, aqui no Instagram, né? Perguntando se as pessoas queriam que eu fizesse um vídeo explicando como a gente pode se libertar de alguns medos, né? Como a gente pode fazer um exercício para se libertar dos medos. E mais de 60 pessoas responderam que sim. Então, por essas pessoas que responderam que sim, que eu sou muito grata até pela confiança, né, por acreditar nas coisas que eu acredito e nas coisas que eu passo, é que eu tô gravando esse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber em relação ao medo é que ter medo não é ruim. É isso mesmo, calma. Ter medo não é ruim. A gente precisa entender que nenhum sentimento é ruim. Ter medo é muito importante, porque o medo faz com que a gente tome atitudes com mais cautela, a gente não vai sair agindo por tanto impulso. O medo faz a gente ter um certo freio, mas o que é perigoso é quando o medo paralisa a gente. Esse medo não é bom. O medo bom é aquele que nos faz agir com cautela, que a gente olha para a situação, vai devagarzinho, entende ali onde a gente está pisando, mas vai mesmo assim. Quando o medo paralisa a gente tem que fazer alguma coisa para sair daquela rota, porque isso é perigoso. É muito estranho, porque às vezes a gente tem uns medos que a gente nem entende por que a gente tem esse medo, né? Qual que é a fonte desse medo? A gente se questiona e não tem resposta, porque às vezes a gente não se lembra, mas a gente foi impactado por alguma informação em algum momento da nossa vida que criou aquele medo na gente. Vou dar um exemplo. Quem era criança, mais ou menos, na década de 80, comecinho da década de 90, que a gente teve aquela crise da hiperinflação, faltava mantimento, faltava um monte de coisa. Então a gente era criança, quem era criança naquela época, conviviam com adultos que conversavam sobre o quê? Escassez, sobre falta, que tinha que guardar, que não podia gastar, que era tudo muito restrito. Pode ser que hoje essa criança como adulto tenha medo da falta, tenha medo que falte as coisas, então ela sempre vai abraçar tudo, ela vai ter medo de gastar, ela vai ter medo de expandir algumas coisas, porque ela tem medo da escassez, mesmo que a escassez não faça parte da vida dela, porque lá atrás, da infância, ela recebeu essas informações foram captadas pela parte inconsciente do cérebro dela, ali criaram medo. E o medo que é o quê? Proteger ele da escassez. Não gasta, porque senão vai faltar. Não usa, porque senão vai faltar, porque lá atrás faltou. Funciona mais ou menos assim, alguns medos. Então, o importante é a gente não ter raiva do medo. A gente precisa entender o medo, porque ele quer ser nosso amigo. Ele só quer proteger a gente, só isso. Mais nada. Ele não quer destruir a nossa vida, deixar que a gente não seja felizes. Ele pensa que ele tá fazendo bem, só que às vezes ele não tá fazendo bem, porque ele tá nos paralisando, não deixa a gente ir adiante, não, deixa a gente, às vezes, perturbada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o nosso medo e acolher o nosso medo. Falar pra ele que tá tudo bem, que tá tudo certo, que a gente consegue seguir em frente, que ele não precisa mais proteger a gente. E como que a gente vai fazer isso? Entendendo. Dito isso, agora que nós já entendemos mais ou menos o que é o medo, isso é a forma que eu entendo, tá, gente? Pode ter outras teorias, mas essa é uma teoria que faz sentido pra mim, por isso que eu tô passando pra vocês. Dito isso, eu convido vocês pra gente fazer o exercício pra libertar esse medo, pra deixar que ele vá cuidar de outra coisa, vai defender outra pessoa, que a gente já é grandinho e já sabe se defender sozinho. Então vamos lá. Opa, tive que dar uma pausa em mim, porque eu esqueci de mencionar que eu não testei esse exercício para medos como espírito, extraterrestre, bicho-papão, velho do saco e afins. Se você fizer, testar, depois você me conta, beleza? De preferência, esteja num ambiente calmo, tranquilo, sozinho, tá? Se você não estiver nesse ambiente agora, pode escutar o que eu vou falar e depois você tenta aplicar, ou dá pausa no vídeo e faz depois. Fica a seu critério, mas é legal que você esteja num ambiente tranquilo.
Feche seus olhos. E faça algumas respirações profundas, gostosas, leves. Sinta como que se esse ar que está entrando no seu corpo, entrando nos seus pulmões, esteja preenchendo todas as suas células e as deixando leve, assim como esse ar. Sinta como se seu corpo estivesse flutuando com esse ar que entra em seus pulmões. Respire e solte. Respire e solte. Sinta-se leve, como se você pudesse levitar, flutuar. Quando você se sentir no estado de leveza, imagine o lugar mais lindo que você já viu na sua vida. Se esse lugar não existir para você, use a sua imaginação e crie esse lugar. Que lugar que você sente uma paz plena, que você se sente acolhido, que você se sente feliz. Vá até esse lugar. Use os seus 5 sentidos para sentir esse lugar. Olhe para ele, sinta o aroma dele, escute qual o som desse lugar. Você precisa se projetar para esse lugar. Acredite que você está lá. Lembra quando você era criancinha? Que a sua imaginação fluía? Agora é a hora de você voltar a ser criança e deixar a sua imaginação fluir para sentir esse lugar. Quando você já estiver conectado com este lugar, estiver se sentindo presente realmente neste lugar, olhe para frente, lá para o horizonte. Você vai ver seu medo ali, bem na sua frente. Caminhe até o seu medo. Sem medo, caminhe até seu medo. Vá até ele. Ele não quer te fazer mal. Ele só quer te proteger. Sabe uma mãe que quer proteger um filho, custe o que custar? O seu medo é assim. Ele quer te proteger, custe o que custar. Só que nesse momento, você vai explicar para ele que ele não precisa mais te proteger, que você tá bem, que você consegue caminhar sem ele, você consegue ir sozinho. Olhe para o seu medo, agradeça a ele. Fala: medo, obrigada por você querer me proteger de possíveis frustrações ou possíveis mágoas que eu possa ter, mas tá tudo bem. Eu vou viver essa experiência. Eu vou conseguir seguir sem você. Dê um abraço no seu medo agora. Acolha o seu medo, entenda o seu medo. Sinta como se você estivesse em paz com o seu medo. Olha para ele, sorri para ele, que você já entende que ele não quer o seu mal. Ele só quer te proteger. Comece a se despedir do seu medo. Se você quiser, dê mais um abraço no seu medo. E fale pra ele que tá tudo bem. Até nunca mais. Agora, você pode começar a retornar. Retorna lá pro lugar que você tava antes de caminhar até o seu medo. Se despeça do seu lugar mágico criado por você. Faça mais algumas respirações profundas e leves. Abra seus olhos e sorria. Pode ser que você precise fazer esse exercício mais de uma vez, ou na primeira vez você já se sinta muito mais leve em relação ao seu medo. Mas o importante é que você entenda que o medo, ele é bom. Ele não quer o seu mal. Só que ele não pode te paralisar. Quando ele estiver te paralisando, conversa com ele que vai ficar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo.